Agora, indo para a reta final, vamos para o nosso terceiro ponto aqui, que é a política. Primeiramente, a gente vai ter o Platão, né, com a sua teoria, que a gente chama de teoria do rei filósofo, né? Platão ele vai dizer que a função da política é garantir o bem supremo, ou seja, o bem comum das pessoas que estão dentro da sociedade. Porém, a noção de bem supremo, a gente só vai ter essa noção quando a gente ter acesso ao mundo inteligível, aquela questão do mundo das ideias. E você só vai conseguir atingir o mundo das ideias por meio da racionalidade, da razão, certo? E a partir dessa lógica, ele vai propor então que quem que deve então governar a cidade, as polis, né? Seria então os filósofos, ele vai responder. São os filósofos que deverão governar a sociedade. Por quê? Porque eles estão mais próximos do mundo inteligível, porque os filósofos são aqueles caras sábios, né? Então, eles estão mais próximos do mundo inteligível. Eles exercitaram muito bem a sua racionalidade para isso, então eles são os mais preparados para governar, certo? Agora a gente vai para Aristóteles. Então, ele vai dizer que a questão do ócio é uma coisa muito importante para a vida política. O que é o ócio, né? Dentro do contexto aí de Aristóteles. Seria basicamente o tempo livre que você tem, certo? Então é o seguinte, para Aristóteles você tem que ter um tempo em que você não esteja fazendo nada. É um tempo em que você não esteja trabalhando. E aí você pode ocupar esse tempo de ócio, esse tempo em que você não está fazendo nada, para estudar, para você se preparar para entrar na vida política, porque a política da Grécia Antiga funcionava dessa forma, era uma democracia direta. Então os caras eles decidiam as coisas, os cidadãos, diretamente através do debate. Não tinha governante, não tinha senador, não tinha deputado, não tinha nada. A própria população se reunia e debatia. Mas para você debater, você precisa ter estudo, você precisa ter lábia, ter retórica, né? E para isso você tem que ser um cara bastante cabeça, você precisa estudar bastante. Para você estudar, você precisa então desse ócio, desse período de sobra aí para você se dedicar aos estudos. Isso pode parecer uma coisa banal, mas isso tem um impacto muito grande, porque só pessoas ricas na sociedade de Atenas, por exemplo, que conseguiam esse tempo de ócio. Então o pessoal mais pobre dedicava o dia inteiro trabalhando para a subsistência. Então, nem todos participavam da vida política, né? Só aqueles que tinham uma renda, um sustento e tudo mais, aqueles que estavam um pouco acima na sociedade. Mas enfim, para Aristóteles, o ser humano na polis, né, significava então que esse ser humano ele teria a noção do bem comum, pois a razão vai gerar a polis, a sociedade, e a polis vai gerar então a noção de justiça. E a noção de justiça vai estabelecer a noção do bem comum, que seria o bem viver. Então, a partir do momento que o ser humano é inserido na sociedade, ele vai ter essa noção de bem comum, certo? E isso tem uma característica muito importante aqui, né? Porque a partir desse raciocínio, a ética ela vai estar conectada com a política. Então é aquela coisa que quebra um pouco com Maquiavel. Porque Maquiavel fala que uma coisa não está necessariamente conectada com a outra. Já que em Aristóteles, sim. Um bom governante é necessariamente uma pessoa boa moralmente. É uma pessoa virtuosa, certo? Então, essa é uma mentalidade que prevaleceu na época da Grécia Antiga, prevaleceu na Idade Média e depois que foi quebrada com Maquiavel, certo? Então aqui a ética está conectada sim com a política. Um bom governante é uma pessoa moralmente boa. E o Aristóteles ele era um cara cheio de ficar classificando as coisas. Então ele chegou a classificar os tipos de governo que poderiam existir. E aqui a gente tem essa tabelinha que eu vou resumir rapidinho aqui, que seria a classificação que ele fez, que é baseado no número de pessoas que governam a sociedade e se essa sociedade vai ser uma forma ideal ou corrompida. Em resumo,
O que faria um governo ser um governo ideal ou um governo corrompido? O que vai diferenciar, né? Um governo ele vai ser ideal ou corrompido se o governante ou os governantes eles estão governando para o bem próprio ou para o bem comum, certo? Se o governante ou os governantes estão governando por interesse próprio, é um governo corrompido. Se eles estão visando o bem comum, é o governo na sua forma ideal. Agora vamos português de Portugal aqui. Vamos falar sobre Hegel. O Hegel ele vai dizer uma coisa que é bem polêmica. Ele vai dizer que o Estado, o governo, ele é a evolução máxima do espírito objetivo, que seria a sociedade, né, o coletivo. Ele vai dizer então que vai haver uma relação de dependência. O Estado ele vai ser superior ao indivíduo. Então, o indivíduo vai ter que estar subordinado, vai ter que estar submisso ao governo, ao Estado. E isso vai gerar muitas críticas no pensamento de Hegel. Por quê? Porque muitos pensadores, muitos estudiosos vão falar que é a partir desta mentalidade de que o Estado deve estar acima do indivíduo que vai dar origem mais tarde ao totalitarismo do século XX. Então, essa coisa de nazismo, fascismo, o próprio comunismo, socialismo, o pensamento dessas tiranias, dessas ditaduras, veio a partir de Hegel, muitos vão dizer, né? Então, muitos vão dizer que o totalitarismo surgiu a partir dessa mentalidade de Hegel. E outra coisa, a questão do conformismo, porque o Hegel tem uma brisa de que a história da humanidade ela evolui. Então, tudo que acontecer na história da humanidade vai levar o progresso da humanidade, vai levar a evolução máxima. A sociedade, os indivíduos, eles estão evoluindo, então tudo que acontecer tem que ser aceitável, tem que ser aceitado, porque isso aí é para o bem, entendeu? Então, isso é perigoso, por quê? Se você vai ter que aceitar tudo porque tudo está levando a uma evolução, você vai aceitar então as injustiças, você vai ter que aceitar as tiranias, as guerras, todas as desgraças que acontecem no mundo. Então é um ponto bastante polêmico aí de Hegel. E agora vamos falar sobre comunismo, Karl Marx e Engels, né? Bom, basicamente qual é a ideia aqui, né, do marxismo? Que a sociedade é composta por burgueses e proletários. Os burgueses, os caras ricos lá, né? E os proletários é o povo que mais se ferra, os trabalhadores aqui, né? Karl Marx e Engels vão falar que o sistema capitalista é um sistema de exploração e alienação. Então, os proletários eles vão ser muito explorados e alienados, certo? Tudo para enriquecer cada vez mais os burgueses. E vai dizer também que, a respeito da política, o Estado, o governo, ele vai legitimar essa opressão que existe, né, por parte dos burgueses sobre os trabalhadores, né? Então, essa é a problemática que Karl Marx e Engels vai trazer para a gente. Os proletários estão sofrendo, eles estão sendo explorados, alienados pelos burgueses. Como que a gente vai mudar essa situação? A solução dos dois aqui seria então destruir o sistema capitalista por meio de uma revolução armada, feita pelos proletários. Então, não seria uma coisa pacífica. Literalmente vai ter que haver um grande arranca-rabo aí para destruir todo o sistema capitalista, certo? Então, revolução é uma coisa brava, entendeu? É um evento assim que não é pacífico. Então, para grandes mudanças, tem que haver grandes atitudes, né? Extremas atitudes, certo? E aí vai haver a implantação do que seria o socialismo, que seria um estágio transitório entre o capitalismo e o comunismo, que seria o objetivo final dos revolucionários marxistas, certo? O comunismo seria literalmente, né, na cabeça dos caras, um paraíso na Terra, a utopia final. E para finalizar, vamos falar sobre o positivismo, que o criador, né, esse cara aqui, né, se chama Augusto Comte. E o que o Augusto Comte ele vai propor para a gente? Ele vai dizer que vai ser necessário a aplicação do método científico, aquela coisa lá do Francis Bacon,
na sociedade. Por quê? Porque é necessário fazer um estudo de caráter científico para entender como que a sociedade funciona, certo? E a partir dessa compreensão, né, do funcionamento da sociedade, a gente vai conseguir prever os futuros fenômenos que podem acontecer, né, nessa sociedade. Então é aquela questão de ver, entender, compreender a sociedade para depois prever o que vai acontecer depois, certo? Então, nesse estudo você vai formular então as leis que vão explicar o funcionamento dessa sociedade. E a partir daí você vai ter então esse controle, esse poder de conseguir prever os futuros fenômenos que podem acontecer na sociedade. Ok, mas com todo esse conhecimento obtido, o que você vai fazer? Depois de você estudar a sociedade por inteiro, a sociedade por inteira, você vai então fazer um processo de mudança, você vai reestruturar a sociedade, você vai reorganizá-la do que ele considera, né, a forma correta, certo? Então, com conhecimento técnico, com conhecimento científico, você vai proporcionar esta mudança na sociedade. Quem que vai causar essa mudança? Essa mudança deverá ser feita através da elite dirigente, que são as pessoas técnicas, os cientistas, ou como a gente chama de tecnocratas. Então é interessante que aqui a sociedade não é formada por sábios, não é formada por pessoas, por políticos que têm uma visão idealista do mundo, não. Aqui no positivismo a sociedade é comandada por técnicos, por cientistas, porque são eles que são capazes de realizar essa mudança e reorganizar a sociedade da forma correta, certo? E através dessa reorganização vai ter então depois a ordem e o progresso. Por que eu coloquei a ordem e o progresso? Porque o positivismo teve uma grande força aqui no Brasil, né? Principalmente na proclamação da República, na ditadura militar. Então, esses períodos tiveram fortes influências do pensamento positivista, né? Mas então, como que seria então uma sociedade positivista depois dessa transformação feita pela elite dirigente, né? A sociedade positivista seria uma sociedade bastante tecnocrática, que preza muito pelo científico, pelo prático, pelo técnico, né? É uma sociedade militarista e bastante autoritária, né? Arrisco dizer que seria uma sociedade bem ditatorial, certo? Então é basicamente isso, pessoal. A gente finaliza a nossa apresentação aí, a nossa revisão de filosofia. Eu espero que, apesar do pouco tempo, eu tenha conseguido ter falado de uma forma clara as coisas, porque filosofia não é muito fácil, às vezes tem umas coisas meio complicadinhas, eu sei como que é, né? Mas espero que eu tenha transmitido aí as ideias de uma forma que vocês conseguiram aprender, né? Aproveitar aí, né? Eu espero que tenha sido bastante produtivo essa revisão. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é isso aí. Tchau, tchau.